Olá, eu sou o pastor José Luiz, mais uma vez com vocês, nesse nosso curso de homilética. Hoje eu quero falar sobre dois aspectos muito importantes de qualquer mensagem que você vai pregar, a introdução e a conclusão. Então, vamos começar falando sobre a introdução. Ao contrário do que muita gente pensa, a introdução não é a primeira coisa que você faz, é a última. Você só vai fazer a introdução do sermão depois que você tiver a mensagem completa. Por sinal, essa é uma das dificuldades que algumas pessoas iniciantes têm na pregação. Elas tentam começar como se fosse a escrita de um livro, em que você vai do início, meio e fim. Mas, na verdade, você precisa fazer todo o seu estudo, precisa ter toda a mensagem clara na sua mente, para aí, então, saber qual é a melhor maneira de introduzir aquele assunto. Tá bem? Então, quais são os objetivos de uma introdução? Em primeiro lugar, preparar os ouvintes para aquela mensagem. As pessoas, quando chegam à igreja, muitas vezes elas estão frias, elas não estão preparadas para ouvir aquela mensagem. Você tem algo no coração, você já sabe o que você vai pregar, e você tem o desejo de transmitir aquela mensagem, mas eles não sabem o que você vai falar, eles não estão interessados ainda o suficiente naquele assunto. Então a introdução é para despertar o interesse, para que as pessoas estejam com a sua atenção plena ali na mensagem, tá bem? Outro objetivo é não só despertar a atenção, mas ajudá-los a compreender a mensagem. Se você tem um bom tema, que nós já falamos sobre o tema, o título, você faz uma introdução correta, que realmente funcione bem como introdução ao assunto, as pessoas vão compreender claramente o que você vai dizer. Isso vai ajudar todo o desenvolvimento da mensagem, tá bem? Queria falar então sobre algumas características de uma boa introdução. Em primeiro lugar, ela precisa ser interessante, mas cuidado com essa palavra. Ser interessante não quer dizer que você deva procurar alguma coisa talvez muito espalhafatosa, que chame a atenção demais. Não é isso. Ela precisa ser interessante. O objetivo principal é cativar a atenção das pessoas, como eu disse. Então a introdução precisa ser interessante. Se você começar com uma introdução chata, em vez de trazer a atenção das pessoas, você vai afastar a atenção delas. Outra coisa é que uma introdução deve ser breve. Imagine que você vai pregar uma mensagem de 30 minutos. Você não pode gastar 10 só na introdução, porque você vai ter o desenvolvimento com os pontos. Então, 5 minutos, por exemplo, está algo bom, né? Então, a introdução deve ser breve. Você não pode gastar muito tempo na introdução. Outra qualidade de uma boa introdução é que ela seja apropriada à ocasião. Pense bem se aquela introdução que você preparou é apropriada para aquilo que você vai pregar. Muitas vezes, a gente tem uma história que a gente quer contar de qualquer jeito, e a gente aproveita a oportunidade de pregar para contar aquela história, mas a história não é boa como introdução. Às vezes tem uma ilustração que você quer contar de qualquer maneira, você gostou muito dela, mas ela não é exatamente apropriada para aquela ocasião. Então não use. Você leu alguma coisa muito interessante, viu uma notícia muito interessante nos jornais. Não use só porque você gostou, só porque é interessante, só porque você pensou sobre aquilo naquela semana inteira. Use aquilo que for adequado para o momento e para o tema do sermão, tá bem? Outra qualidade de uma boa introdução é que ela seja clara. Clara, porém sem antecipar demais os fatos. Aqui existe uma luta, né? A gente precisa ser claro, dizer o que a gente vai falar mesmo, introduzir o assunto, mas também não pode contar tudo na introdução, senão você tira a atenção das pessoas. De novo, se elas perceberem que você já falou tudo que você tinha para dizer na introdução, elas vão perder aquele suspense, aquele desejo de ouvir os próximos passos. Então a introdução precisa ser clara, ela precisa afirmar qual é a verdade central que você vai colocar ali naquela mensagem, mas ela não pode ser clara demais ao ponto de tirar a atenção das pessoas, tá bem? E por fim, a introdução deve ser modesta, gente. Não caia nesse erro de querer prometer demais, de dizer, olha, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, acho que você também já ouviu. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ouvir essa mensagem. Preste atenção, você precisa saber se realmente essa mensagem é tudo isso, porque senão você começa a prometer demais e no transcorrer da mensagem a pessoa vai dizer, bem, não é tudo isso que o pastor anunciou. Então você não precisa engrandecer demais o seu tema para que a sua mensagem na introdução, tá bem? Então, mostre a importância dela,
frise o quanto aquele assunto é necessário, mas sem exageros, tá bem? Propaganda enganosa, fake news, ninguém aceita mais hoje em dia, tá bem? E o que é que se usa como introdução de um sermão? Bem, aqui são tantas coisas que eu nem vou fazer uma lista completa para você, mas eu vou só citar algumas coisas. Existem muitas maneiras de se introduzir um assunto. Às vezes você precisa dar uma explicação do contexto, por exemplo, porque as pessoas não conhecem a história sobre a qual você vai pregar, o texto sobre o qual você vai pregar. Você pode usar alguma fonte externa da literatura, da comunicação em geral, não é? Você assistiu um documentário, você leu um livro, você tem uma poesia que você gosta demais e que se encaixa, fala sobre aquele assunto. Tudo isso pode servir como introdução. Você pode também fazer uma descrição de todo o panorama ali. Você pode fazer citações, tanto bíblicas como de outros livros. Muitas vezes, para introduzir um assunto, você pode citar um texto bíblico. Outras vezes você vai citar alguma coisa que você leu, uma frase de alguém, tudo isso pode funcionar como uma introdução. Outra maneira muito usada na introdução de uma mensagem é usar uma ilustração. A gente vai ter um vídeo só sobre como usar as ilustrações, mas eu já vou adiantar que na própria introdução você muitas vezes usa uma ilustração. E essa ilustração, se ela for apropriada para o tema, ela vai ser uma maneira excelente de você começar a sua mensagem. Histórias da sua vida pessoal também podem entrar, testemunhos, enfim, há muitas maneiras de se fazer uma introdução. O importante é que você saiba se aquilo realmente é adequado para aquela mensagem, adequado, está bem relacionado ao tema, porque quando está tudo bem relacionado, isso faz com que as pessoas tenham clareza na mensagem. Mas se você cometeu o erro que eu disse de usar algo inadequado, aí vai funcionar o contrário. Você começa a introdução citando algo e depois quando você prega você diz outra coisa, então isso vai confundir as pessoas. Outra maneira muito comum de se fazer a introdução de uma mensagem é através de perguntas. Faça perguntas que vão estimular as pessoas a refletir sobre o assunto, que faça com que elas comecem a procurar as respostas, e então você vai apresentar as respostas na sua mensagem. Mas uma coisa que você deve evitar são aquelas declarações genéricas. Por exemplo, a crise dos tempos modernos. Gente, desde que eu nasci eu ouço falar sobre a crise dos tempos modernos. Então isso é uma coisa tão genérica que não atrai a atenção de ninguém, não significa nada, as pessoas, isso não vai atrair a atenção das pessoas, tá bem? Então, basicamente, essas são algumas das maneiras como você pode começar uma mensagem, como você pode fazer a introdução de um sermão. Eu queria dar aqui alguns conselhos práticos, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, ao iniciar, não peça desculpas. É muito comum quando alguém não está acostumado a pregar sempre, existe um pregador talvez mais conhecido ou amado pela igreja, ou você é um convidado, alguém faltou e você está indo num lugar e você chega lá e pede desculpas porque é você que está ali pregando. Você nunca deve fazer isso. Se você vai pregar, Deus quis que você estivesse ali. É você o mensageiro ou a mensageira de Deus para aquele momento. Então não peça desculpas porque não teve tempo de se preparar. Vá lá e entregue a mensagem que você tem para entregar, tá bem? Porque as pessoas podem até te desculpar, mas elas vão perder o interesse em ouvir a sua mensagem quando você começa pedindo desculpas. Não procure ser engraçado, pelo menos não sempre, né? Se você usa muito do bom humor e tal, tudo bem. Mas preste atenção para não achar que sempre você precisa fazer isso, porque pode se tornar desagradável em vez de ser engraçado. Outra dica que eu daria para você é não começar sempre da mesma maneira. Gaste um pouco de tempo preparando a introdução da sua mensagem para que você não faça sempre do mesmo jeito, né? Para que haja variedade nas maneiras de se fazer a introdução do sermão. Um dia você começa com uma ilustração, outro dia você começa com uma história, outro dia você começa argumentando em cima daquilo que você vai pregar, enfim. Mas não comece sempre da mesma maneira, tá bem? Evite aquele tipo de introdução que eles chamam de nariz de cera, né? Que é aquele nariz do palhaço que cola em qualquer pessoa. Serve para qualquer coisa, né? Então existem ilustrações, como eu falei, muito genéricas,
que servem para qualquer momento. Evite essas coisas, procure fazer a introdução da mensagem de uma maneira específica para aquela mensagem. Seguindo todas essas dicas aí, eu acho que você vai conseguir fazer bem a sua introdução e vai ter um bom resultado. Vamos falar um pouquinho agora então sobre a conclusão. A conclusão também a gente faz, quando a gente faz a introdução, a gente faz também a conclusão no final, depois que a gente já tem a mensagem, já tem o tema, não é? E eu queria mostrar para vocês alguns cuidados que a gente deve ter quando prepara a conclusão. Em primeiro lugar, preparar mesmo, não negligenciar, não achar que no final eu acabo e pronto, no final eu digo amém e pronto. Não, você precisa preparar a conclusão, precisa pensar em como você vai fazê-la. Não engane as pessoas dizendo, concluindo. Gente, eu já vou terminar. Não faça esse tipo de coisa, é muito desagradável. Você que ouve mensagens já deve ter ouvido quantas vezes a pessoa diz assim, já estou terminando e prega mais 10 minutos, já estou terminando e prega mais 10 minutos. Quando você for concluir, conclua mesmo, não engane as pessoas. Outro conselho que eu dou, evite atirar para todos os lados. Você precisa saber qual é a mensagem que você vai pregar. Qual é a verdade que você quer que as pessoas tenham no coração. Então, no final, na hora de concluir, você vai focar nessa mensagem. Não fique atirando para todos os lados, fazendo apelos de todos os tipos, né? Isso não funciona também, dispersa as pessoas no final. Faça uma aplicação, uma conclusão adequada para aquilo que você está pregando. Sempre procure manter a harmonia entre o tema, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, sempre destacando um tema somente, uma ideia principal. A duração também da conclusão não pode ser muito longa. Você, assim como na introdução, você tem apenas uma parcela do tempo para a introdução, uma pequena parcela para a conclusão. Você não deve ficar 10, 15 minutos concluindo uma mensagem. Não acrescente coisas novas na conclusão. Isso é uma regrinha muito importante de você se lembrar. Muitas pessoas, talvez por insegurança, por acharem que ainda não pregaram tudo que tinham que pregar, por sentirem que não entregaram a mensagem completa, quando chega na hora da conclusão, elas acrescentam conteúdo. A conclusão não deve acrescentar conteúdo. O conteúdo deve estar todo no meio da mensagem. Na hora de concluir, você pode recapitular, aplicar e fazer um desafio para que as pessoas vivam aquela mensagem. Mas você não deve acrescentar coisas novas, né? Eu já vi uma vez, por exemplo, uma pessoa ler um texto muito longo, um texto bíblico, né? Pregou sobre um texto e quando chegou na hora da conclusão, leu um outro texto que não foi citado durante a mensagem e ainda era um texto longo. Então, a gente não deve acrescentar novidades na hora da conclusão. Cuidado também com gestos que distraem as pessoas. Se você está pregando e usando um notebook, você fechou o notebook, por exemplo, naquele momento as pessoas perdem toda a atenção. E é o momento da conclusão que é tão importante, o momento de fazer o desafio, de fazer o apelo, e a gente fica usando gestos que dispersam as pessoas. Eu já vi pregadores que retiram o relógio do pulso e colocam em cima do púlpito. Quando chega a hora da conclusão, ele começa a pegar o relógio e colocar no pulso. As pessoas entendem isso como o seguinte, olha, acabou, podem desligar. Né? É como, acho que alguns vão se lembrar do seu tempo de escola, quando o professor fechava o livro e todo mundo fechava, também era aquela barulheira, ninguém mais prestava atenção no que ia ser dito. Então, não faça gestos que distraiam as pessoas na hora da conclusão. Se concentre em continuar comunicando, porque a conclusão ainda é uma parte muito importante da mensagem. Então, algumas qualidades de uma conclusão. Ela deve ser clara, deve ser breve, ela deve ser sucinta, né? Breve, deve ser pessoal, ou seja, depois de pregar a mensagem, questione a pessoa, desafie a pessoa a aplicar na sua própria vida. Não faça aplicações genéricas do tipo assim, nós então, à luz dessa mensagem, devemos... Não, nós devemos não. Diga assim, você precisa hoje tomar um posicionamento diante dessa palavra. Então, uma conclusão, a estrutura dela pode ter recapitulação, aplicação e o desafio, o apelo para que a pessoa viva aquilo que ela recebeu. Você pode fazer uma recapitulação, só que tem que ser breve. Você não pode, na hora de fazer a recapitulação, voltar a pregar mais meia hora, não é? Recapitulação bem breve e a aplicação, o desafio para que a pessoa viva aquela mensagem. Tá bem?
Então, espero que tenha sido útil para você esse vídeo, que você faça de maneira prática essas coisas, que você pense bem na hora de fazer a introdução, a conclusão de uma mensagem, capriche nisso, gaste tempo nisso, porque vale a pena. É muito ruim quando a mensagem foi boa e a conclusão é feita de qualquer maneira. Ou quando existe uma mensagem boa, mas você não prepara bem a introdução, e aí as pessoas não estão prontas para te ouvir. Elas vão perceber que a mensagem é boa quando já está lá na metade. De repente, já aconteceu isso comigo. Eu estava outro dia ouvindo uma mensagem, mas sem atenção, a introdução foi fraca, eu estava disperso, de repente, opa, o pregador está falando uma coisa importante aqui, deixa eu prestar atenção. Mas ali eu já tinha perdido 10 minutos do sermão. Então você precisa conquistar a atenção das pessoas na introdução e no final não se distrair, fazer o apelo, o desafio, para que a pessoa realmente receba aquela mensagem de maneira plena, como Deus colocou no seu coração, tá bem? Deus te abençoe. Antes de terminar o vídeo, clique aí na inscrição do canal, se você ainda não se inscreveu, para que você receba as próximas mensagens. E no próximo vídeo a gente vai fazer algo especial a respeito da ilustração. Como usar bem as ilustrações é um dos temas que faz muita diferença na hora da gente trazer uma mensagem.